Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Elton e hoje vamos dar sequência aí no plano de estudo tutorado do quarto ano do ensino fundamental. É o PET volume 7, que trouxe como unidade temática grandezas e medidas, em especial perímetros e áreas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, se possível compartilhe ele com os seus colegas. Atividade número 1, calcule a área das figuras abaixo. Então primeiro nós temos um retângulo, comprimento 42 metros, largura 13. E nós vimos lá na semana número 1 que para calcular a área de retângulo, basta multiplicar o comprimento vezes a largura. Então nós temos aqui que a área vai ser igual a 42 vezes 13. Então 42 vezes 13... Então, tá aqui, ó, 42 vezes 13, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4. Lembrando, tem que pular uma casinha aqui. Abaixo 6, 2 mais 2, 4, 1 mais 4, 5. Então, a área do nosso retângulo, 546 metros quadrados. Agora, nós temos aqui um paralelogramo, cujo um lado vale 9 metros e o outro vale 14. E pediu para calcular a área desse paralelogramo. E vocês devem estar pensando que é só fazer 14 vezes 9. Mas não, tá? Fazer 14 vezes 9 vai ficar errado. Mas por que vai ficar errado? Porque nós não conhecemos esse ângulo de inclinação desse lado. Então não dá para saber quanto vale a área desse paralelogramo, conhecendo apenas esses dois lados. E isso eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Beleza, galera? Tá aqui, ó. Eu fiz um retângulo 14 por 9. Então, se fosse um retângulo 14 por 9, o comprimento seria 14 e a largura seria 9. E multiplicando 14 vezes 9, daria 126. Então, esse aqui seria o valor da área do meu retângulo. Só que lá não é um retângulo, lá é um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Vamos dizer que é um retângulo um pouquinho deitado, ou seja, ele fica assim, olha só. Ele está inclinado. Olha só, continua sendo 14 embaixo e aqui continua sendo 9, mas olha o que aconteceu com a área. A área caiu para 95. À medida que eu vou diminuindo essa inclinação, a área também vai diminuindo, olha só. Continua sendo 14, continua sendo 9 e agora a área é 41. O exercício ele não informou para a gente qual que é essa inclinação. Então eu não sei qual é a área. Então para calcular a área de paralelogramo, eu vou comentar com vocês depois num outro exercício, que tem uma fórmula sim. Só que não basta ter esses dois lados para calcular a área do paralelogramo como nós estamos vendo aqui, né? Porque depende desse ângulo de inclinação. À medida que eu vou aumentando o ângulo, olha só que legal, a área vai ficando maior. E aqui seria o máximo, que seria o nosso retângulo. Então, se eu fizer 14 vezes 9, dá 126? Dá. Mas a nossa figura não é um retângulo, ela está assim, então é menor que 126. Então eu não posso simplesmente fazer 14 vezes 26. Beleza? Então, não é possível calcular a área desse paralelogramo conhecendo apenas esses dois lados. Porém, como que eu vou calcular então a área desse paralelogramo? Bom, nós vamos fazer isso na última atividade. Lá eu vou comentar com vocês como que calcula a área de paralelogramo. Beleza? Vamos dar sequência aí na correção do PET. Questão número 2. A sala da casa de Paulinha tem 8 metros de comprimento e 5 metros de largura. Qual é a área da sala? Bom, novamente, o exercício não especificou o formato da sala. Eu vou considerar sendo um retângulo. Então, para calcular a área do nosso retângulo, nós vamos fazer comprimento vezes largura. Então, a nossa área vai ficar igual. Comprimento, 8 metros. Largura, 5 metros. 5 vezes 8, nós temos 40. No caso, 40 metros quadrados. Então, essa é a área
da sala da casa da Paulinha. Questão número 3. O quarto de Túlio é quadrado e tem 3 metros de lado. Qual é a área total do quarto de Túlio? Bom, o quadrado ele me lembra um retângulo, né? Então eu posso utilizar a mesma fórmula. Eu posso fazer comprimento vezes largura. Lembrando que o retângulo ele possui os 4 lados iguais. Está aqui o meu quadrado. Vou fazer um esboço aqui dele. Então está aí o meu quadrado. O comprimento vale 3 metros e a largura também vale 3 metros. Então a área do nosso quadrado é 3 vezes 3. Então a área é 3 vezes 3, 9. No caso, metros quadrados. Essa foi a terceira questão. Dando sequência, questão número 4. Calcule a área de um terreno de forma retangular que tem 54 metros de comprimento e 26 metros de largura. Então, a área do nosso terreno retangular é o comprimento vezes a largura. Então, a área vai ser igual o comprimento, 54 metros, vezes a largura, 26 metros. Então, a área é igual a 54 vezes 26. Está aqui, 54 vezes 26. 6 vezes 4 dá 24, vai 2. 6 vezes 5 dá 30. Com 2 que foi, dá 32. Agora é a vez do 2. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. Vamos somar as parcelas. Abaixo 4. 2 mais 8, 10, vai 1. 1 mais 3, 4. Com 0 vai dar 4. E abaixo 1. Então nós temos 1.404 metros quadrados. Então essa é a área do nosso terreno na forma retangular. E para finalizar a semana número 2, a figura ao lado é um paralelogramo. A sala da casa de Camila tem este formato. Ela quer trocar o piso desta sala. As medidas são 6 metros de comprimento e 3,5 metros de largura. Quantos metros quadrados de piso ela vai precisar para comprar? Então eu tenho aqui duas informações, olha só. 6 metros de comprimento e 3,5 metros de largura. Se eu colocar os 6 metros aqui, né, referindo ao comprimento, e 3,5 metros nesse lugar, me referindo à largura, não será possível calcular a área do paralelogramo. Nós vimos isso lá na questão número 1. Não é possível. Tá, mas como que eu vou resolver então essa questão? Essa questão, para ser possível chegar numa solução, o 3,5 metros, que é a largura, não pode estar aqui, não pode ser medida do lado. O 3,5 metros tem que ser a distância entre o comprimento, que é 6, e o lado oposto. Se esse segmento valer 3,5 metros, é possível calcular a área do paralelogramo. Mas qual seria a fórmula, então, para calcular a área do paralelogramo se eu considerar a largura sendo esse pontilhado? A área é igual a comprimento vezes largura. Porém, você pode estar se perguntando, mas essa não é a forma do retângulo? Sim, essa é a forma do retângulo. Mas essa figura não é um retângulo, e de fato não é. Mas por que eu vou utilizar a mesma fórmula então? Se esse lado vale 3,5, se esse pontilhado vale 3,5 e a base vale 6, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o paralelogramo nesse pontilhado, então eu vou retirar esse pedaço. Beleza? Vou retirar esse pedaço. E o que eu faço agora? Depois que eu retiro esse pedaço, eu posso vir e encaixar ele aqui. Então eu venho e coloco ele aqui. Fazendo isso, o meu paralelogramo vai se transformar
Fazendo isso, o meu paralelogramo vai se transformar em um retângulo, porque eu vou tirar aquele pedacinho, vou encaixar ele aqui e vai virar um retângulo. Então, se o 3,5 estiver nesse local, junto com esse 6, é possível calcular a área do nosso paralelogramo. Basta fazer 6 vezes 3,5. 6 vezes 3,5, vou montar aqui, ó, 3,5 vezes 6. É como se fosse 35 vezes 6. Então, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Uma casa decimal, na resposta, uma casa decimal. Então, a nossa área é igual a 21 metros quadrados. Beleza? Então, volto a repetir. Se eu colocar o 3,5 nesse local, não é possível calcular a área do paralelogramo. Beleza? Para calcular a área do paralelogramo, eu tenho que ter a base, eu tenho que ter o comprimento e a distância entre esse comprimento, entre essa base e o lado oposto. Se isso ocorrer, a gente consegue calcular a área do paralelogramo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima resolução.